Então, vamos lá. Boa noite a todos. Nós vamos, então, começar falando, continuando, né? Falando sobre as qualidades do perispírito. E hoje, nós vamos recomeçar pelo odor, que é uma das qualidades. Então, diz assim: o perispírito, a refletir-se na aura, caracteriza-se também por odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Umbral, cheiro de espíritos doentes nas reuniões mediúnicas, cheiro de rosas e de suaves perfumes dos espíritos de luz ficam como exemplos. Então, nós falamos na semana passada, eu pincelei, falei um pouco de como que é a sensação dos espíritos que vêm para receber auxílio nas reuniões. Nós lembramos da situação de André Luiz, onde narra no livro Nosso Lar o processo dele de estadia por 8 anos nas faixas do umbral e as experiências que ele narra no sentido do odor que ele sentia ali. Também falamos, né, da presença dos bons espíritos, daqueles espíritos que chegam e limpam, né, a ambiência da casa espírita ou da nossa casa, né? Um exemplo muito bom da ambiência da nossa casa é quando nós praticamos, né, com regularidade o culto no lar dentro das nossas casas, né? Então a gente estabelece um dia da semana, vai ser sempre esse dia, e estabelecemos um horário que não precisa passar de 30 minutos a 40 minutos. Então, aqui na nossa casa, nós fazemos aos domingos, às 9 da noite. Então, todo domingo, das 9 da noite às 9h30, Patrícia e Vanderlei param tudo que estão fazendo e se dedicam ao estudo do Evangelho no Lar, né? Então, nós lemos um livro de mensagens, comentamos e lemos o Evangelho e também fazemos os nossos comentários. Nós pedimos a fluidificação da água, a proteção da casa, e nós sabemos que estamos na presença de espíritos que nos mentoram, de espíritos que nos estão no auxílio. Então, nesse momento, além deles recolherem qualquer espírito que esteja, porventura, na nossa ambiência, perdidos, sofridos, com situações de dificuldade, é a oportunidade que tem de serem recolhidos, e também quando nós, né, expressamos condições favoráveis de vida, isso significa a reforma moral, que não é feita durante o culto no lar, mas é feita todo o resto do tempo que não é o do culto no lar, né? As nossas 24 horas, os nossos 7 dias na semana, é esse propósito de vida que a gente faz, de melhoria, de levar a sério, de ter disciplina nas nossas vidas, para a gente se educar moralmente, granjeia a amizade, né, dos bons espíritos que nos cercam, que nos ajudam, que nos guiam, que nos protegem. Então, nessas horas, não só eles recolhem, como eles também limpam a casa no âmbito espiritual. Vamos pensar quando nós limpamos a nossa casa fisicamente, né? A gente tira o pó, a gente limpa o chão, aí se tem uma cera, você passa cera, se não tem, você vai lá e passa um produto para dar um cheirinho gostoso, para desinfetar, você limpa os teus banheiros, aí você abre a janela, troca o ar da casa toda. Então, isso faz parte da higienização do ambiente material da sua casa, né? Existem odores dentro de uma casa que não estão relacionados com o banheiro, e não estão relacionados com uma geladeira suja, e não estão relacionados com o lixo da lixeira que está ali há 2 dias e ninguém tirou. Não. Existem odores na ambiência espiritual, tá? Então, nesse horário do culto no lar, que a gente vai ter essa assistência, esse amparo, é a hora deles fazerem a higienização do ambiente espiritual da nossa casa. Então, a gente sente, né, que os cheiros mudam. Existe um frescor,
existe um cheirinho gostoso de lavanda, de limpeza, um cheirinho de mato, uma coisa que a gente não sabe muito definir assim no nosso nariz, porque parece uma mistura, né? Tem dias que tem cheiro de cânfora, tem dias que tem cheiro de lavanda, outros dias sente cheiro de menta, né? De limão. Então, são limpezas no âmbito espiritual da casa. E tem casas onde essas práticas não são feitas com regularidade, com disciplina, então eles não vão, né? Porque é assim, quando a gente faz um amigo, a gente se dedica, não é verdade? Quando a gente tem uma parceria espiritual bacana, exige de nós dedicação. Você não cria um amigo verdadeiro amigo, da noite para o dia. Exige de nós investimento nessa amizade, né? Então, se você tem um amigo aqui na Terra que é seu amigo há 20 anos, existe um investimento emocional, de tempo, de troca, de doação, de respeito, não é? Existe investimento para que essa amizade perdure e dure no mundo espiritual também. Então a gente tem que investir, porque eles investem em nós, mas nós é que temos que correr atrás. Não é verdade? Porque, na verdade, quem é que precisa nessa situação? Será que são os mentores ou será que são aqueles que necessitam de ajuda, que tem que fazer por onde para que a presença dos mentores, então, seja uma coisa perene? Somos nós, né? Então, a gente tem que ter o compromisso do horário, do dia, tudo certinho. E eles vêm, né? É a mesma coisa de você marcar um médico e não comparecer. Você vai pagar pela consulta, porque afinal de contas ele separou aquele tempo e aquele horário para lhe atender e não atender outra pessoa. Não é assim? Então, quando a gente marca um culto no lar e não faz, eles estão aqui. Eles vieram, né? Olha que grosseria você convidar um amigo para sua casa e ele chega e você não está em casa. Ou pior, você está em casa comendo pipoca, vendo filme, esqueceu que o teu amigo ia chegar, né? Então, eu estou fazendo uma ilustração a respeito do culto no lar para poder explicar como que a ambiência espiritual é limpa, é higienizada, porque existem odores no mundo espiritual também. Bom, eu trouxe para ilustrar esse livro aqui, ele é muito interessante. Eu já falei dele no estudo da terça-feira. Se chama Uma Prova do Céu. É um livro, não é um livro espírita, por isso eu trouxe para falar um pouquinho sobre ele agora, para desmistificar para nós que tudo que a gente conhece de literatura nesse âmbito e nível é espírita. Esse livro não é espírita. Ele foi escrito por um neurocirurgião, tá? Chamado Dr. Eben Alexander III, ele é americano. Ele se encontra encarnado nesse momento, e esse livro foi escrito por ele no ano de 2012, quando ele passou por uma experiência de quase morte. Ele adquiriu uma bactéria e ele entrou em coma. E o cérebro dele estava naquele processo de morte. E os médicos que cuidavam dele, imagina, um neurocirurgião sendo cuidado por médicos em hospitais assim de ponta, né? Onde existe tudo de melhor qualidade. Então, colegas já desenganando o quadro dele pela gravidade e pelo bombardeio que essas bactérias tinham causado no sistema nervoso, né? Sistema cerebral, estava afetando tudo e ele entrou em coma. E ele teve uma experiência daquelas que se chamam de quase morte, que é quando a pessoa realmente tem, entre aspas, uma morte biológica por algum tempo, né? E ela volta da morte biológica e retoma o corpo e não morre. E acorda
tendo memórias de como foi essa experiência quando ela estava vivendo fora do corpo, mas o corpo ali, né, quase morto em cima da cama, ligado a aparelhos, respiradores, soros, remédios, todo o cuidado, né, da maquinária da tecnologia da Terra. E Dr. Eben narra aqui no livro, que não é espírita, né? Eu acho isso maravilhoso. Ele narra, gente, a experiência que ele teve olfativa, aonde ele fala dos odores, do mundo espiritual aonde ele estava, enquanto ele estava vivendo a experiência de quase morte. Então, eu vou ler um trecho para vocês, são 2 parágrafos bem curtos, e diz assim: foi então que eu tomei consciência de um odor. Era uma mistura de cheiro de fezes, sangue e vômito. Em outras palavras, um cheiro biológico, porém de morte, não de vida. À medida que a minha consciência se aguçava, eu me aproximava mais do pânico. Eu não pertencia àquele lugar. Eu precisava escapar de lá. Mas ir para onde? Quando me fiz essa pergunta, algo novo emergiu da escuridão. Alguma coisa que não era fria nem morta, tampouco sombria, mas o exato oposto disso tudo. Mesmo que eu passasse o resto da vida tentando, não conseguiria fazer justiça à entidade que se aproximava de mim. Nem sequer chegaria perto de descrever como era bela. Então, aqui nós temos 3 percepções dentro de uma só. Primeira coisa, ele conheceu o umbral, enquanto ele estava na experiência de quase morte, certo? O umbral narrado na literatura espírita, sendo narrado por um neurocirurgião, que não é espírita, que de espiritualista não tinha absolutamente nada, tá? As bases religiosas dele eram todas dentro da... Ele não era católico, ele era protestante, mas não praticava, veio de uma família protestante. Bom, então ele fala, lembra da semana passada quando eu citei, quando o Alisson me perguntou dos cheiros dos espíritos doentes, e eu falei, é um cheiro parecido de fezes, de urina e de sangue misturados, e um pouco de enxofre. Então, ele narra muito similar aos cheiros que eu conseguia perceber e os demais médiums conseguem perceber. Fala de cheiro de fezes, de sangue e de vômito, ou seja, um cheiro biológico, produzido por corpos, né? Biológico. E fala também do pânico que ele sentia, porque ele entendia que aquele lugar não era de vida, era de morte. Olha que interessante. Isso gerava nele pânico, medo. Exatamente a mesma sensação que André sentia no umbral. Principalmente quando ele era atacado por outras entidades doentes, dizendo que ele era um suicida. E ele entrava em pânico, porque ele sabia dentro dele que ele não tinha se matado. Mas ele não entendia que ele tinha cometido um suicídio de forma indireta. Né? Só depois é que ele foi compreender isso, com a ajuda de Narcisa e com a ajuda dos outros mentores que o ajudaram a recobrar a consciência espiritual. Mas lembra de uma coisa que eu sempre falo, aonde tem a dor, aonde tem um espírito doente, tem um médico. Aonde existe um espírito doente, tem sempre um mentor de luz, tem sempre um ser que está trabalhando na sombra daquela criatura ali, na dor e no desespero que ela está vivendo. Então, o nome disso é misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela cobre todos os nossos pecados.
Isso não significa que ela vem e apaga os nossos erros. Não. Ela chega e nos acolhe como o ser que erra, como o ser imperfeito, e nos qualifica para recomeçar as mesmas tarefas velhas de novo. Ou seja, valida para nós que nós podemos recomeçar. Nós merecemos, nós temos a chance, a oportunidade, e tem alguém sempre que estende a mão. Então, na hora do pânico dele, aparece quem? Ele mesmo fala: eu não sei nem fazer justiça à entidade que se aproximava de mim. Nem sequer chegaria perto de descrever como era bela. Então, aí, nós não temos só o odor, a gente tem a visão perispiritual. Então, aí a gente entende que ele estava vendo a sombra, mas que ele também, por misericórdia, podia ver a luz. E isso é maravilhoso. E quando eu leio isso numa literatura que não é espírita, o meu coração, ele entra num êxtase que vocês não têm como imaginar. Só se eu conseguisse expressar o que eu sinto para vocês. Porque a literatura espírita, ela é boa para mim e para vocês que estão aqui, que estão estudando e se dedicam. Mas, gente, esse livro aqui, ele foi escrito em inglês, em português, em vários idiomas, e ele pode estar dentro da casa de um ateu, ele pode estar dentro da casa de um evangélico, ele pode estar dentro da casa de um cristão. Não importa. Esse livro aqui não é de um espírita, é de um ser humano que teve as experiências que a doutrina espírita nos assevera há quase 200 anos. Então, quando as vozes dos espíritos nos disseram que o espiritismo iria ecoar por várias vias e encontrar dutos para se manifestar, tá aqui, ó. É uma das formas. Esse livro é maravilhoso. Eu recomendo que leiam. Ele é lindo, lindo, lindo. Você chora, porque o médico é de uma sensibilidade excepcional. E ele guarda, assim, com minúcias de detalhes as experiências que ele teve e narra aqui com fidelidade cada uma delas. Eu acho isso fantástico, porque é uma ponte entre a ciência e a religiosidade. E o Espiritismo sempre nos diz que o dia que a ciência e a religião se casarem, né? Porque elas só estão assim, num processo de namoro. Tem hora que elas brigam, tem hora que elas se gostam. O dia que elas se casarem, né? Que elas fizeram um trato entre elas, né? Onde ambas as partes extremistas, né? De cada coisa cederem espaço para um casamento, né? Aí nós vamos conseguir que o mundo se espiritualize. Por quê? Porque a gente vai achar um meio termo, que é o que ele encontrou. Né? Muitos colegas não acreditaram nele. E muitos colegas acreditaram. Validaram a experiência dele. Não só como de quase morte, mas uma experiência espiritual que teve um ensejo nesse incidente de quase morte, porque se ele tivesse essas memórias num sono, teria sido um sonho, a interpretação disso tudo. Mas como não, né? Virou um livro e é maravilhoso. Até aqui tem alguma pergunta, alguma colocação? Se tiver, vamos abrir o microfone, tá bom? Fiquem à vontade. Patrícia, eu poderia falar alguma coisa? Por favor. Aham, tá. É o seguinte, eu li esse livro há algum tempo também atrás. Ele, na verdade, vem de uma família religiosa. O pai dele também era neurocirurgião, mas era religioso. Mas ele era ateu, ele não acreditava em Deus ou em nada, só no trabalho dele. Ele não acreditava que Deus existia. Então, isto aí fez com que assim, os colegas, né, e o mundo, porque esse livro ele está assim, muito lido no mundo inteiro, como você acabou de falar, e assim, o que está impressionando a todos, porque todos conheciam este médico desde o tempo da escola de medicina, né, do medical school, sabiam
que ele não acreditava em nada Nada. espiritual, mas ele era sobremaneira um cristão, porque ele era um médico excepcional. Ele era Humano. caridoso com os pacientes dele, ele era bondoso, ele visitava as pessoas, que médico nenhum quer fazer isso mais, né? Medical visit, isso não existe mais no mundo, né? Mas ele, assim, um paciente saía do escritório dele não se sentindo muito bem, ele tinha o endereço, ele pedia à secretária dele para pegar aquele endereço, dar para ele, e de repente ele batia a campainha no apartamento ou na casa daquela pessoa, que era uma surpresa. Quer dizer, ele era, assim, um ser por demais espiritual, mas sem saber que era, né? Isso é interessante. Como é que... Espiritualizadíssimo, é. Exato. Então, quer dizer, Deus estava com ele, não é? O tempo inteiro. A espiritualidade estava acompanhando o trabalho dele, influenciando ele o tempo inteiro. Quer dizer, mas ele dizia que não acreditava em nada assim. O mundo espiritual... Não, morreu, acabou. Ele dizia assim, né? Aí ele voltou mudado, né? Esse livro Voltou. E todos é têm que ler o maravilhoso. livro para poder, para a gente não dar nenhuma. A gente não vai dar spoiler do livro, porque vale muito a pena Claro, ler. exato. Mas é realmente maravilhoso esse livro, não é? É. Eu também indicaria. É. Mais alguém? Boa noite, Joane, Bárbara. Estou vendo vocês aqui na sala agora. Ótimo, eu li esse livro por indicação sua também, há algum tempo atrás, aí eu amei ele, muito, muito bom. Igual Muito, você, eu li assim ele muito rápido. Você a falou que gente, leu num voo, né? a gente não consegue parar, o livro é Yeah, maravilhoso. muito, muito bom. Então, vamos continuar. Nós falamos sobre o odor, agora nós vamos falar sobre temperatura, tá? A temperatura. Como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiums registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor com a avizinhação de alguma alma sofredora, ou ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior. É lícito cogitar-se da possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria, relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. Então, aí, nós, por essa qualidade, né, de perceber a temperatura da ambiência espiritual, né, ou seja, você está em contato com o espírito, e pelo choque térmico, né, que dá aquela mudança brusca de temperatura, você percebe, tá? Você percebe um frio, uma sensação gélida, né? Te dá, assim, na hora, um influxo forte, e aí você percebe. E o porquê que é o frio e não o calor quando o espírito é doente? Porque a gente faz. Lembra uma vez que eu expliquei para vocês das tomadas energéticas, que às vezes a gente precisa doar um pouco de energia para alguém, e aí a gente faz uma tomada, né? Ou seja, da onde sai o calorzinho, irriga onde está gelado. Né? Então aí a gente está tipo que dando o calor, né? Tá escapando de nós calor na direção de alguém que está numa temperatura diferente da nossa. Então, a nossa temperatura, por instantes, ela baixa. E a gente sente, a gente percebe que está escapando um calor de nós, e a gente percebe que esse calor escapa para uma entidade que nos causa, né, esse torpor. Quando a sensação são com espíritos, né, mentores, espíritos anjos de guarda, espíritos bons, não é essa sensação de frio. É uma sensação gostosa. É como se você tivesse... Bom, deixa eu tentar explicar. É como se você fosse lá na sua máquina de secar roupa
e colocasse uma toalha de banho lá dentro, e quando a máquina avisa que já tem 40 minutos que essa toalha está sendo seca, você escuta o barulho, a campainha da máquina tocar, e você vai lá e tira essa toalha da máquina, e em vez de dobrar ela, bota nas suas costas assim, ó, e envolve você. Essa sensação. Esse calorzinho, essa coisa gostosa que parece que chega e te abraça, né? Então, é uma sensação muito aconchegante, tá? É uma sensação que expressa amor, carinho, ternura e cuidado. Então, é boa de todas as maneiras, né? Então, é sempre relacionada com o grau de elevação do espírito, tá? Então, quando o espírito tem luz, tem calor, tem amor, ele se aproxima, do perispírito dele irradia toda essa luz, esse calor e esse amor, e o nosso perispírito capta na forma de amor. E esse amor, ele é aconchegante, é quentinho, é um colo de mãe, tá? Então, é sempre gostoso, é sempre muito, é relaxante, é pacificante, é balsamizante, é maravilhoso. Tudo bem até aqui? Penso que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone. Bom, então nós falamos de todas as qualidades do perispírito. Agora nós vamos falar das funções, tá? São 4 funções que o nosso perispírito tem. A primeira é a função instrumental, a segunda é a função individualizadora, a terceira é a função organizadora e a quarta é a função sustentadora. É tirado também, né, do livro, tudo está sendo tirado do livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Vamos a elas. Bom, vamos falar então da função instrumental, né? Na função instrumental, serve de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. Então, nessa hora aqui, o que nós temos? Exatamente, o que nós temos? Nós temos o nosso perispírito servindo de instrumento para as nossas aquisições, ou seja, para os nossos enriquecimentos, para as nossas, para as coisas que nós vamos ter que fazer. Então, aí eu botei 3 exemplos muito bem definidos para a gente, tá? Quando o teu perispírito, ele serve de instrumento para você interagir aqui no mundo físico e no mundo espiritual. Quando a gente dorme, né? E o nosso perispírito, ele começa a se desdobrar, né? E nós vamos deixar em processo de liberdade vigiada, porque nós não estamos definitivamente deixando, a gente só deixa o corpo de vez na morte biológica. Então, é uma saída temporária, nós estamos ligados por um cordão fluídico, ou cordão de prata, que está sempre conectado com o corpo, dormindo na cama, e nós vamos ter experiência no mundo espiritual. Então, ele serve de instrumento para que a gente vá se enriquecer com essas experiências. Muitas vezes, nós vamos para o mundo espiritual para fazer o que não deve, né? E às vezes a gente tem assim umas memórias aí de uns sonhos, um aqui, outro ali, que são um tanto perturbadores. E aí a gente fala assim, o que eu estava fazendo lá? Né? Nós fomos levados para lá por maldade? Não. Nós fomos com as nossas perninhas. Né? Nós fomos atraídos por sintonia. Então, se a gente está fazendo uma coisa legal, boa sintonia. Se a gente está, né, tendo essas experiências no mundo espiritual que não são experiências boas, alguma coisa dentro de você, algum sentimento, algum pensamento, alguma vontade, algum desejo,
te sintonizou com essa situação lá e você se viu lá, vivendo essa experiência momentânea. E volta, às vezes, para o corpo tendo noção parcial, lembrança total, e às vezes só uns fragmentos sem nexo aqui e ali, né? Isso é uma das funções. Se nós não tivéssemos o perispírito como esse instrumento, nós não teríamos como interagir na hora do sono. Outra forma de instrumento é quando nós, aqui na segunda imagem, na primeira imagem da parte de baixo da tela, nós estamos na casa espírita, né? E aí mostra duas pessoas sentadas em cadeiras para receber o passe. E nós temos aí, né, um casal de passistas, uma mulher e um homem, que vão ali naquele momento fazer o trabalho de doação, fazer o trabalho do passe. E nós podemos perceber que por detrás, né, desses encarnados passistas, existem as entidades, né, os mentores da casa, que são aqueles que vão doar o fluido espiritual, que passa pelo corpo do médium, que doa também os seus próprios fluidos numa mescla de fluido animal e espiritual para que o passe seja dado. Né? Então, o nosso perispírito, ele serve como esse condutor. Né? Ele capta a ambiência espiritual, se junta com as energias do passista e a pessoa que chega ali recebe a ajuda e o auxílio. Tá? Existe muita mito e muita crença errada a respeito de que se fulano de tal, se eu não gosto do fulano de tal e eu frequento a casa espírita e o fulano de tal é passista, na hora que eu vou lá tomar o passe, eu não gosto de tomar o passe com o fulano, porque eu não gosto do fulano. Aí a gente tem que se perguntar. E eu já vi isso e já ouvi isso de várias pessoas, tá? Já vi na hora do passe, lá na casa espírita onde eu trabalhei por mais de 15 anos em New Jersey, cadeiras ficarem vazias na frente daquele determinado passista, porque a pessoa pulava a cadeira e sentava na do lado, mas não sentava naquela. E a nossa orientação natural é que a gente vá ocupando as cadeiras que estão vazias na ordem de que elas estão vazias, e não que a gente sente aqui, pula duas cadeiras, senta outro lá. Né? Então, você vê que a pessoa olha e escolhe. Se ela puder, ela pula. Né? Gente, aí a gente tem que trazer a responsabilidade para nós na hora dessa cena. Porque eu estou falando de uma coisa que eu já vi acontecer. Mas nós podemos não afinar com um ou com o outro. É normal, é natural. Ou a gente pode ter mais afinidade com um do que com o outro. Né? Tudo certo. Mas, gente, o passe é um presente. É um presente. Então, por mais que você não goste da pessoa que vai te dar o passe, ela é a pessoa que está designada ali para ser o seu passista. Aí você pode pensar assim, mas ela também não gosta de mim. Então, toda aquela energia que ela vai jogar para cima de mim vai me deixar doente. Não existe isso, gente. Não existe isso. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu tomo passe com fulano de tal e eu passo mal. Eu disse a ela, a pessoa que te dá o passe não te faz mal nenhum. O que está te fazendo mal não é o passista que está te aplicando o passe. O que está te fazendo mal é a tua postura mental, que está atraindo para o seu campo de vibração entidades
que estão vibrando nessa sensação, nessa cadência de mal-estar, e aí na hora do passe, isso fica muito extravasado. E aí, eles estão ali fazendo uma farra danada na hora do passe, e você vai lá e atribui o mal-estar ao pobre do passista, que ficou horas em jejum, fez o jejum sexual, fez o jejum moral, chegou no horário, fez a oração. Olha, gente, olha como é que a gente tem que olhar essa moeda pelos dois lados que ela possui. Né? E aí você fala, não, o passo com fulano não é bom. Né? Aí a gente tem que parar e analisar. O porquê que a gente age dessa maneira. Se o passista, tá? Agora vamos olhar pelo outro ângulo. Eu falei do ângulo de quem recebe o presente, porque passe é um presente. Eu falei do ângulo de quem recebe o presente. Agora eu vou falar sobre o ângulo de quem doa o presente. Se nesse dia, né, o nosso companheiro lá da casa espírita não está num dia bom, né? Às vezes ele teve um problema no trabalho, ou às vezes ele está com um problema familiar, né? Ou às vezes aconteceu alguma coisa assim, de supetão, e ele estava indo para a casa espírita e aquilo mexeu com ele, agitou ele por dentro, e ele chegou lá um pouco agitado, um pouco nervoso, um pouco chateado, emotivo, ou seja, ele estava desequilibrado naquele momento, né? E aí a gente fala assim, nossa, fulano não teve consciência, mesmo ele não estando bem, ele foi lá dar o passe em alguém. Bom, temos que analisar por duas perspectivas. Quando a gente se torna passista, a gente começa a fazer um exercício de se educar, tá? Então, a gente sabe dos cuidados que a gente tem que ter, a gente sabe da nossa disciplina para poder aplicar o passe. Tudo bem, não é mais novidade para você que você vai ter que ter esses cuidados para poder fazer a tarefa, porque, gente, você está trabalhando com espíritos mentores. Você não trabalha para você, não. Você trabalha para Jesus. Olha a importância disso. Olha a responsabilidade. Olha o peso que isso tem. Hã? Então, você tem que ser uma ferramenta bacana, uma ferramenta boa, que eles podem chegar e contar contigo. Hã? Mas eles também sabem que a gente está aqui vivendo uma experiência na carne e que existem situações que fogem, escapam do nosso controle. Então, vai ter um momento ou outro que a gente vai mesmo sair do prumo, né? Sair do eixo um pouco. Então, aí nessa hora, a gente já estudou, já sabe os cuidados. Qual seria a nossa postura mais adequada? Conversar com o coordenador do dia, né? Se é do domingo, quem coordena o domingo? Quem que coordena? É o passe do sábado? Quem coordena o sábado? O dia que for. Tem sempre a pessoa que coordena os trabalhos da casa naquele dia, né? Porque nenhuma casa abre só para receber passe. Geralmente a gente abre, tem a palestra e depois vem os passes. Então, quem é o coordenador daquele dia? É a pessoa que a gente vai se reportar quando acontecer algum problema. Se o diretor da casa estiver na casa presente na hora dessa tarefa, é para ele. Se ele não estiver presente, você vai reportar para o coordenador. Então, você vai chegar para o coordenador e falar assim, olha, é o seguinte, eu não estou me sentindo bem. Então, hoje, eu gostaria de receber o passe junto com os demais colegas, com os nossos irmãos que estão aqui hoje. Hoje eu não gostaria de trabalhar nos passes. Então, nesse dia, você não vai ser o condutor do presente, você vai receber o presente. Né? Então, você vai se colocar ali também na posição daquele que compreende as próprias faltas e que também vê a necessidade própria de se autocuidar, certo? Porque quando a gente não cuida de nós mesmos, nós não temos como cuidar dos demais. Se a gente quer cuidar de alguém, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Quando o avião entra em turbulência e começam a cair as máscaras, né? O que eles falam para a pessoa? Primeiro a sua. Depois que você puser a sua, ajuda os que estão à sua volta. Porque se você esquecer de botar a sua para botar do seu filho,
você morre antes de ajudá-lo. Por quê? Você perde o ar, né? Então, é a nossa primeiro. Na hora do passe, é assim que funciona, tá? Você tá 100%? Tá se sentindo bem? Tá tudo certinho? Tá tranquilo? Então, vamos trabalhar. Não tá? Tudo bem, não tem problema não. Chega para o coordenador, não precisa explicar o que está acontecendo. Você não tem que devassar a sua vida, não. Não é um atendimento fraterno, tá? Se você quiser um, é a parte. Mas na hora ali é falar, olha, hoje eu não posso estar no passe, eu não estou me sentindo bem para dar o passe. Tá certo? Entra na fila e toma o passe com os demais. Não tem problema não. Então, quando acontece do passista não ter essa real noção da responsabilidade dele, até onde ele deve ir, depois até onde ele deve chegar e falar assim, não, eu tô fanatizando, eu tô passando da minha conta, eu não tô observando os meus próprios cuidados, a minha higiene mental aqui, a minha própria asepsia, eu tô passando por cima de todos os preceitos de segurança que o passe precisa. E vai lá e dá o passe. Né? Acabou de ter uma briga com a esposa, com o esposo em casa, acabou de ter uma discussão de trabalho, né? Acabou de ter uma briga no trânsito que ele se meteu no meio e vai para casa espírita da passe, né? Cadê a máscara dele? Ele tá com falta de ar, mas ele tá querendo dar para alguém respirar. Tudo bem? Tudo bem, ele não entendeu ainda que ele está errado. Mesmo ele tendo estudado, mesmo ele sabendo que ele tem que ter os cuidados e a disciplina, certo? Mas ele vai lá e insiste que ele vai dar o passe. Aí é aquele, às vezes colega, que está sentado ali esperando para receber o passe, às vezes estava dentro do carro, vindo com ele para a casa espírita, quando aconteceu o acidente de trânsito e viu o jeito que ele ficou. Aí o colega já bota a mão na cabeça e fala, ai, meu Deus. E ele ainda quer dar paz. Ou seja, já despertou um julgamento, né? Pois é. A pessoa não fez o auto-julgamento dela, né? E eu não tô bem, então não vou. Mas aí despertou no colega que presenciou a cena e sabe que aquele colega não devia, né? Por todos os motivos, ser o passista naquele dia. E sim, recebeu um passe. E aí já despertou nele o julgamento. Você acha que ele vai querer tomar passe com esse colega dele? Não. Se ele tiver jeito de pular a cadeira, ele pula. Ah, mas aí vai ser sempre isso? A gente vai ficar pulando cadeira igual dança de cadeira? Não. Não, não. Esse comportamento não pode existir. Quando aconteceu uma vez, ele tem que ser separado. A gente chama uma pessoa em privado e conversa com ela. Olha, a próxima vez que você vier tomar o passe, a primeira cadeira vazia é a sua. A gente não escolhe passista aqui, tá? Jesus não escolhe qual doente que ele vai curar, qual que ele trata. Por que que nós, justo nós, cheio de doenças e de imperfeições, vamos querer, né? Ter essa a façanha de escolher. Aí vocês podem me perguntar, mas nesse caso, então, como que acontece? Como é que faz? Né? Então, vamos pensar que o colega, né, que não teve consciência, foi lá, nervoso, agitado, e falou, eu vou dar o passe. Aí ele vai para dar o passe. Aí você para e pensa, passe energia, doação de energia. Se ele está agitado, toda aquela agitação vai vir em cima de mim como se fosse, não uma chuva, mas vai vir como se fosse uma tempestade. Né? E eu que fui ali para me aliviar, para poder sair um pouco mais leve, vou sair pior do que se eu tivesse entrado numa estação de hurricane. Não, não acontece assim, tá? Não se esqueça, nós não trabalhamos para nós mesmos. Nós trabalhamos para Jesus. E aqueles que trabalham na coordenação espiritual da ambiência da casa espírita é que nos coordenam e não o contrário. Então, nessa hora, quando a gente não consegue, por consciência própria, trazer a pessoa, o passista, para a responsabilidade dele, e ele mesmo assim vai lá e quer dar o passe, a espiritualidade, como que encapsula
essa pessoa que está, né, perturbada naquele momento, encapsula ela, faz como se fosse um escudo. E ela está neutralizada. Então, ela está ali na sala fazendo mímica. Mímica de mão, mímica de gesto. Mímica. Aqueles fluidos estão todos encapsulados. Ou seja, ela está presente, mas ela não está atuando energeticamente dentro do ambiente. Ela está totalmente cortada do trabalho. Então, ela não está sendo irrigada por energia nenhuma e a energia dela não passa para o encarnado através do passe. E, como existe misericórdia, e a pessoa que sentou ali para receber o passe precisa do passe, e ela não pode ter que passar, né, pela dificuldade de não receber, porque o irmão não teve o cuidado, né, de não brigar no ambiente de trabalho, não brigar dentro de casa, não brigar no trânsito, né, ela não tem nada com isso, né, ela só foi ali tomar um passe. A espiritualidade retira, então, dos passistas que estão dentro da sala, tá, os fluidos desses passistas, e direcionam para a pessoa que aquele passista não está podendo atender no momento. Mas por obra de caridade, ele não vai ser informado disso. Então, às vezes, no ato lá da sandice dele, dele tá nervoso, agitado, ele tá achando que ele tá dando passe e está acalmando ele. Não. Ele está sendo beneficiado também. Né? Porque a ambiência espiritual dele está toda contaminada e está havendo ali uma limpeza, está havendo uma asepsia, porque essas energias não podem e não devem nunca serem transmitidas no passe. Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta, alguma colocação? Será que eu consegui me expressar bem a respeito disso? Penso que sim. A terceira figura que a gente trouxe aqui é uma encenação, né, gráfica do que seria uma reunião mediúnica, tá? Então, ali nós temos sentados na mesa os médiums, tá? Sentados, as pessoas, vocês vão ver que tem uma senhora que está de olhos fechados, a outra está com as mãos como se estivesse em oração, né? E nós temos um senhor de terno acinzentado em pé, do lado de uma médium que está com uma roupa azul, né? Aí nós vamos entender como que é a função de cada pessoa dentro da reunião e como que o nosso perispírito age como instrumento de auxílio. Então, vamos lá. As pessoas que estão com roupas brancas em pé, né, nós podemos ver pela suavidade dos corpos, são espíritos mentores, espíritos que trabalham na ambiência espiritual da reunião mediúnica. As pessoas que estão sentadas são os encarnados, que ocupam 3 funções. Ou você vai doutrinar, ou seja, conversar com aquele irmão que chega para ser ajudado, ou você vai estar doando as suas orações, porque o pensamento é o que sustenta, né? Por isso que a gente diz, a pessoa que trabalha na sustentação do trabalho, ela é de suma importância. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou sentar ali, só vou ficar rezando, só vou para a reunião para rezar. É tudo. É tudo. Se não tiver essa oração, se não tiver essa elevação, esse poder de pensamento que irradia, que sustenta, não tem como a gente fazer o trabalho. Então, é de suma importância. O médium é de suma importância porque ele vai doar o corpo dele, ele vai doar as cordas vocais, né? Os fluidos anímicos dele, tá tudo sendo doado, né? Ele vai ser a ponte. Mas se não tiver quem conversa com o espírito, que é o doutrinador, que é esse encarnado que está de pé, como que vai conversar com o espírito?
Porque quem fala, o médium falando, ele está expressando o espírito, mas ele não pode falar e ele conversar com o espírito ao mesmo tempo. Tem que ter alguém que faz a conversa, que vai chegar e falar, boa noite, como que eu posso te ajudar? E aí vem, começa, né? Aí nós vamos entender aqui, olha, essa médium de azul, tá? Ela tá dando uma passividade, ou seja, ela está perispiritualmente conectada com o irmão difícil, tá certo? Olha a expressão desse espírito. Olha a expressão da boca desse espírito, do rosto desse espírito, olha as roupas e as cores e olha o rosto da médium. Ela está captando a dificuldade dele. Então, ali a gente sabe que tem um espírito doente, muito doente. E parece que ele está bem agitado, está bravo, né? E aí, o doutrinador que não é médium, tá? Vai ser intuído. Olha aí o mentor botando a mão, a destra, né? A mão direita na testa dele. Ou seja, onde existe o chakra, né? O ágina, o chakra frontal, onde existe um ponto de energia, de fluxo e de refluxo, onde ele vai impor as mãos, acionar esse chakra para facilitar a captação do pensamento do mentor. Então, ele vai ser auxiliado pelo mentor para dar a melhor orientação para esse espírito. Então, ele está sendo todo o tempo intuído e auxiliado, né? Não é ele que está fazendo o trabalho sozinho, ele está sendo um veículo de auxílio. Então, todo mundo auxilia. Quem doa a oração faz com que a energia boa da sala se mantenha estável, porque espíritos doentes vão entrar ali e eles vão tirar a energia, porque eles se alimentam dela. Então, tem que alguém que repor para que alguém use. Alguém repõe, alguém usa. Um doa o corpo, as cordas vocais, o outro chega e conversa. Né? E tem os médicos, tem os enfermeiros, tem as pessoas que vão recolher esses espíritos quando terminar a conversa. Né? Vai recolher, vai cuidar, vai tratar, vai continuar, né? Porque ali, gente, é um pequeno choque, é um pequeno contato, que dura, em média, 5 minutos no máximo, tá? Uma doutrinação, geralmente, ela não dura mais do que 5 a 10 minutos. 10 minutos é muito. Eu digo que de 5 a 6 minutos uma doutrinação é feita, ou seja, ninguém consegue resolver problema nenhum em 5 minutos, não é verdade? Mas a gente dá um ensejo dele, começar a explicar para nós o que está acontecendo. Ele vai receber esse fluxo de energia, porque o nosso perispírito é um instrumento que conduz a energia. Então, ele vai ter aquela primeira sensação de que ele está sendo recolhido, de que ele está sendo cuidado, que tem alguém ali, ó, botando o olho, prestando atenção no problema dele. A dinâmica dele de vida não está sendo mais cerceada, ele está sendo assistido. Então, ali, a gente dá o primeiro kick, o pontapé inicial na ajuda. E aí, posteriormente, eles são recolhidos, aí eles vão ser encaminhados, né, para o hospital espiritual da casa. Aí vai tratar, aí tem várias alas, né? No hospital espiritual, como no hospital tem várias alas, né? Então, se tem a ala dos doentes que estão crônicos, né? Tem também a ala que vai cuidar dos doentes crônicos, tá? A gente não vai misturar doente. E tem a área também, que é a área do isolamento, que é onde não vai mais que um por vez. Então, ali são os mais endurecidos, são os mais difíceis, os corações mais empedernidos na maldade. Esses ficam em sistema de isolamento, tá? Então, as alas do hospital são várias e elas abrigam as nossas necessidades. Igual aqui, se você quebrar um osso, você não vai para a cardiologia, você vai para a ortopedia. Então, cada coisa no seu lugar. Se o nosso perispírito não fosse um instrumento de ajuda nesse momento, não haveria possibilidade
de termos a reunião do auxílio mediúnico. Perguntas, colocações e dúvidas, por favor, se tiver alguma. Hoje vocês estão profundamente calados. Não, é que você explicou muito bem, completo. Você não deixou muito para perguntar. Foi excelente a sua explicação. Mas uma dúvida que eu tenho, por exemplo, nesse terceiro quadro no desenho, é um espírito que vai lá para ser ajudado, ele pode ir para essa sala mais de uma vez ou você não tem mais contato com ele? Ótima pergunta, Márcia. Eu vou responder a sua pergunta e vou complementar ela, porque pode ser a dúvida que tem na cabeça de outras pessoas também. Vamos lá. Ele vai, às vezes, mais de uma vez, tá? Se a gente está falando de espíritos obsessores, eles vão mais de uma vez. Se eu estiver falando, assim, de um espírito, por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, bem simples, de um caso que a gente considera simples. A pessoa desencarnou, né? Passou mal em casa, teve uma dor no peito, aí alguém chama a ambulância, o filho, a esposa, alguém, ou do trabalho, vai para o hospital. Aí no meio do caminho desencarnou. Desencarnou de quê? Ataque do coração. Fizeram tudo por ela, tentaram ressuscitar, não teve jeito, teve morte biológica. A pessoa, quando ela desperta lá no mundo espiritual e é ajudada, né? Ou seja, houve uma intercessão por ela, alguém intercedeu e levou ela na reunião para ela receber a ajuda, ela não está entendendo que ela morreu. Ela chega lá, ela está com dor no peito. Aí você fala para ela assim: oi, minha irmã, boa noite. Como é que eu posso te ajudar? Aí ela fala para você assim, na maior inocência, não é na inocência, é na maior verdade, porque é verdadeiro. Ela não viu, ela não entendeu que ela já desencarnou. E que pode ter passado anos. Às vezes não é um fato que aconteceu no dia anterior, não. Anos. E aí ela despertou e foi para a reunião, porque lá ela recebeu ajuda. Aí ela chega na reunião, e como a gente está falando de um hospital, certo? A reunião é a ala mais crítica de um hospital, tá? Então, se você está no hospital psiquiátrico, é a ala dos loucos. Você abre a porta lá, você vai ver um monte de louco. E tem várias alas para vários tipos de doente, porque Jesus recolhe todo mundo. Então, esse espírito chega lá e ele fala para você, essa senhora chega lá para você e fala assim, olha, eles me trouxeram aqui porque o médico falou que ia vir me ver. Eu tô com muita dor no peito e eu passei mal esses dias e me levaram para o hospital e eu acho que me transferiram para esse hospital. Esse hospital aqui é o Hospital do Coração? Assim, gente, com essa dor, sabe? Que a gente olha e a gente fica penalizado, mas é um caso simples. Esses são casos simples. Então, uma pessoa dessa que chega assim nessa simplicidade, e aí a gente vai conversar com ela vai falar assim: aqui é o Hospital do Coração? É, minha irmã, aqui é o Hospital do Coração. Você chegou no lugar certinho. O médico já está aqui para te atender? Vamos conversar? O que aconteceu com você? Aí ela vai falar, eu passei mal em casa, eu senti uma dor, eu caí, desmaiei, não lembro mais. Acordei, eu estava no hospital, aí agora vocês me trouxeram aqui para conversar? Vocês vão me operar? É isso? Precisa do meu consentimento? Né? Aí a gente conversa, fala, olha, vamos tentar entender então o que aconteceu com você? Então vamos, senta aqui e vamos lá no dia. Como é que foi seu dia? Ah, eu estava bem, aí de repente comecei a sentir uma dor, meu coração disparou e eu desmaiei, caí, senti que eu caí assim, não vi mais nada. E depois, quando você acordou lá no hospital, como é que foi? Você lembra de alguma coisa? Você lembra da ambulância? Você lembra de ter entrado dentro de um carro? Porque o perispírito está na imediação do corpo, certo? Nós só vamos desprender o cordão fluídico com a morte biológica. Enquanto está naquele lusco-fusco, está tudo grudadinho ali, está tudo preso. Estamos conectados, certo? Então, o corpo pode estar desmaiado, mas o perispírito está percebendo toda a ambiência do momento.
Então, a gente tenta trazer para a mente, acordar a lucidez, trazer a memória. Você lembra do quê? Você lembra que você estava na ambulância? Não, não lembro. Você lembra que você chegou no hospital? Lembro. E o que que eles fizeram? Eles fizeram massagem. Eles pulavam em cima de mim. A pessoa às vezes fala. Ou seja, estava tendo uma parada, estava morta para os médicos, mas ela estava ali vendo que eles estavam tentando trazê-la de volta. Né? E aí, nessas horas, eles recolhem e a pessoa geralmente entra no estado de torpor, de dormência. Se tem alguém que consegue recolher, né? Quando a pessoa não está no estado de loucura, quando a pessoa não está empedernida no mal. Aí recolhe e trata dessa pessoa para ela acalmar, para dar um tempo, tá? Porque a família não pode ficar puxando de volta, trazendo dor. Isso não ajuda o doente a recuperar. Então, tem que ter, assim, um desligamento, assim, provisório da situação material, da situação espiritual da pessoa. Aí, às vezes, já passou 1 ano, 2, 3, 4, a família já tá calma, já assentou, às vezes a viúva já casou de novo, o viúvo já tá namorando uma moça, não sei o quê, e assim vai, porque a vida segue. Aí é a hora de trazer essa pessoa. Aí ela vem e a gente conversa, fala, olha, então vamos tentar entender o que aconteceu. Aquele corpo, ele não aguentou. Aí a pessoa às vezes tem um baque. Aí, gente, aí ela tá entendendo que ela morreu. Aí ela entende. Mas é com muito jeito que a gente tem que falar essas coisas. Não é chegar e falar assim, você não entendeu não que você tá morto? Ou, você já morreu. Jamais. Nunca é falta de caridade. Então é com jeito. Né? Olha, você viu o que aconteceu, os médicos tentaram, né? Fizeram de tudo. Você percebeu, né? Percebi. Eu não vou ficar boa, não? Você, olha, você já tá ótima. Eu quero que você olhe para você agora. Aí a pessoa se olha. Na maioria das vezes, pelo tempo que ela já passou no mundo espiritual sendo cuidada até chegar na reunião, a condição física dela, a sensação dela já é muito melhor do que quando ela desencarnou. Então, ela já se sente melhor. Aí ela olha para ela e fala assim, não, eu tô me sentindo bem. Olha, então eu quero que você continue se sentindo bem, porque agora vai começar uma vida nova. Aquele corpo, ele não aguentou o baque. Ele não aguentou, o coração não suportou. Mas você está entendendo que você está aqui falando comigo, olhando nos meus olhos, que eu escuto você, que eu consigo compreender todo o seu desespero? E aí ela fala, sim, e eu vou te dizer por quê. Porque a vida continua e a morte não existe. Porque você está aqui agora, vivo, falando comigo. Esse irmão que está sentado aqui, está te doando as cordas vocais dele, os fluidos do corpo dele, para que você sinta novamente vida. Porque a tua vida agora recomeça, mais nova e mais bela. E é para isso que você está aqui hoje. Aí a pessoa fala assim, então eu tô vivo mesmo, porque ela se sente vivo. Eu tô vivo. Tá, você tá vivo. Eu tô aqui conversando com você que você tá vivo. A morte não existe. Aquele corpo não é mais aquele corpo que é seu. Você tem esse corpo agora, olha para ele. Aí a pessoa se olha. E ela tá numa situação muito melhor do que a anterior. Ela vai gostar. Aí ela fala assim, mas eu tô com saudade do fulano, do Beltrano, da minha casa, não sei o quê. Calma, calma. Primeiro você vai cuidar de você, você vai voltar para lá, você vai fazer uns cursos, vai ter umas aulas, tem uma pessoa lá que conversa, vai ter uma sala de bate-papo. Você gosta de bater papo? Gosto. Você gosta de pintar? Você gosta de desenhar? Você gosta de tocar algum instrumento? Você gosta de plantas? Ah, eu gosto. Tem um jardim maravilhoso aqui.
Vou convidar você a conhecer esse jardim. E tem pessoas aqui maravilhosas. Você vai fazer novos amigos. Gente, é você tirar o doente da maca de um hospital e falar para ele, olha, essa beleza dessa vida agora aqui é tua. E você não perdeu ninguém, porque o amor é um laço que não se destrói. Na hora certa, adequada, as pessoas que te amam e as pessoas que você ama vão vir te visitar. Ou na hora do sono, ou na hora que você puder ir lá, você vai continuar em contato com elas. Acaba a dor. Você mata a morte. Então, esse é um caso simples, Márcia, que resolve numa única vez. Tá? Ele vai lá uma vez, a gente tem essa conversa de 5 minutos e dali ele parte e vai seguir a vida dele. Ele não precisa voltar na reunião. Mas quando são espíritos obsessores, eles voltam. 1, 2, 3, 4 anos, às vezes por anos seguidos, eles voltam, tá? Cada caso é um caso, esses espíritos são muito empedernidos no mal, e não é uma conversa só de 5 minutos que resolve. Muitas vezes, eles se recusam a ficar para serem tratados. Então, eles vêm uma vez, aí eles ameaçam a gente, falam que vai matar a gente, que vai botar fogo na casa, vai botar uns para brigar com os outros, e que se você fizer tal coisa para ele, que ele pega alguém da sua família para se vingar. Faz um monte de ameaça, porque quem tem medo tem que agredir para se sentir protegido. Então, aí você vê que a agressividade dele é uma ferramenta para se defender. Então, ali existe alguém que já foi muito ferido. Então, ele desenvolveu essa carapaça dura, essa caratonha fechada, né? Essa fala grossa, alta, ameaçadora, porque é um estereotipo que ele criou para ser respeitado pelo medo. Então, aí você olha com o olho da caridade. Aí você fala assim, ali também tem um filho de Deus. E Deus criou ele igual ele me criou. E deu para mim a mesma chance para ele. Por algum motivo, ele escolheu os caminhos errados. E agora a vida trouxe ele aqui. E às vezes ele vai vir na reunião uma vez e vai desaparecer. Aí meses depois ele volta. Alguém intercedeu, alguém aprisionou, ele trouxe. Aí ele vem. Aí ele vem bravo, por que vocês me prenderam? Por que eu tô aqui preso? Me solta, me desamarra. Aí ele não entende que o que amarra ele na situação não são os espíritos da casa. E nem os médiuns. É o ódio. É a sensação do ódio. Amarra, né? Enquanto ele não tem vontade própria, enquanto ele não tem vontade própria de querer melhorar, ele não sai dessa situação, tem que vir dele. É isso? Exatamente. Ele tem que se render. Ele tem que se render. Então, ele tem que abaixar a guarda num nível que ele tem que aceitar a ajuda, né? Então, eu vou falar de um desses que uma vez nós atendemos na reunião. Há muitos anos atrás, eu imagino que há uns 10 anos atrás, nós estávamos na reunião e nesse dia tinha havido vários tratamentos de pessoas que tinham desencarnado, queimadas, né? Mas queimadas assim, acidentes aéreos, sabe? Que o avião explodia e a pessoa sentia que ela estava queimando em vida, né? Daquelas labaredas, daquela ferragem muito pesada dos aviões. E isso era um desencarne de pessoas que, acho que durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não estiver enganada, ou na Primeira, agora eu já não me lembro os detalhes, fazem muitos anos, mas eles eram kamikazes, eles explodiam junto com o avião e usavam o avião como se fosse uma bomba-alvo, né? Então, eles chegavam lá nessa situação muito difícil e a espiritualidade criou uma ambiência tão favorável para que eles fossem
acolhidos e se sentissem tranquilos, porque eles chegavam desesperados. Mas num desespero, gente, que você chora de ver, de tão triste que é, sabe? Não tem uma palavra que você fala que consola. Nada resolve. O perispírito explodiu, né? Não tem mais nada. Então é complicado, só tem dor. Aí, essa ambiência durou para nós, né, nas reuniões, por mais de um mês nós recebemos esses espíritos, toda semana vinham, alguns, aí na outra semana, aqueles que vieram da primeira vez já estavam num estado bem melhor, você já via que eles estavam mais calmos, já conseguiam ouvir melhor as palavras do doutrinador, e assim foi andando, e nós, médiuns, doutrinadores e sustentadores, nós entramos nessa ambiência desse fluido, porque foram várias semanas. E nós, a gente não sabe, né? O telefone, como diz Chico, toca de lá para cá e não o contrário. Nós não sabíamos por quanto tempo ainda duraria essa leva desses espíritos kamikazes. E nós chegamos na outra semana, né? Como de praxe, no mesmo dia, no mesmo horário, para trabalhar. E nós sentamos e nos concentramos e já pensamos, os primeiros casos, os mais complicados, sempre são os primeiros que são atendidos na reunião. E a gente já estava pensando, né, os kamikazes devem continuar voltando, vindo. E aí não tinha, né? E quando a gente muitas vezes está atendendo esses casos muito complicados, eles têm uma misericórdia conosco tão grande que eles, às vezes, deixam as sensações para começar a gente a sentir e perceber quando a gente já está chegando na reunião. Para não acontecer da gente ficar perturbado 2, 3 dias na nossa vida prática com os fluidos dessas entidades. Então, eles conectam elas em nós, às vezes, horas antes, para facilitar que a gente chegue ali bem, dependendo da gravidade do caso. Então, a gente às vezes chegava na reunião sem saber o que a gente ia encontrar. Mas, como vinham vindo vários casos, a gente sabia que a coisa não ia ser muito fácil. Bom, passou o tempo e nos 10 minutos para começar a reunião, eu comecei a ter umas sensações muito estranhas. E eu não conseguia controlar a minha raiva. Eu comecei a apertar o meu maxilar assim, eu comecei a ranger como se eu tivesse bruxismo. E eu comecei a ranger os dentes, e aquilo foi me dando um nervoso, porque eu não conseguia parar de ranger os dentes. E aí eu fechava a boca, eu rezava, e faltava 10 minutos para a reunião começar, meu coração disparava, e eu só sentia uma angústia, uma agonia, uma vontade desesperada de correr. E eu falava assim, não, isso aqui não é nenhum kamikaze. Porque a sensação que eu sentia era outra, como se eu estivesse queimando viva quando vinha um kamikaze. E eu falei, isso não é um kamikaze. Chamei o coordenador da reunião e falei para ele, eu tô sentindo muito mal. Eu não vou conseguir começar a me concentrar sem que vocês me deem um passe. Aí ele veio, falou, pode deixar que a gente dá um passe. Aí entra todas as pessoas em oração dentro da sala, todo mundo já sentado, todo mundo entrou em oração, e ele veio e me deu o passe. Aí é como que eu recebesse assim um calmante, né? Uma energia calmante para eu aguentar mais 10 minutos e começar então a passividade. E aí de tanto eu ranger, eu mordi as laterais das bochechas e sangrou. E aí uma colega veio e trouxe para mim um pouco de água gelada, né? E eu botei na boca, e daí eu cuspia num copinho e botava mais água e tudo mais, e eu me machuquei. E aí, Márcia, eu vi que eu estava diante de um espírito muito embrutecido. O ódio dele era muito forte. Aí a reunião começou, e aí ele veio e se manifestou.
E ele falou para o coordenador que ele era um homem super poderoso e rico. Ele era um homem culto, um homem bem posto. E ele tinha tudo que ele quisesse ter. Bastava ele estalar os dedos. E o que ele quisesse estava ali na mão dele. Só que um dia, e ele falou assim, com esse sarcasmo, estou tentando trazer na memória. Só que um dia apareceu um nazareno nas estradas poeirentas, com uma sandalinha de couro que nem os meus escravos usavam. E esse homem não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Mas eu tinha tanta inveja desse homem, porque eu tinha tudo e não tinha nada. E ele não tinha nada e tinha tudo. Que ódio que eu senti desse homem. Eu tenho ódio dele até hoje, ele falava. E os olhos dele parecia que saía fogo de dentro. Ele falava com tanto ódio, daí eu entendi o porquê que os meus maxilares fechavam. E o porquê que eu estava toda machucada por dentro, porque o ódio dele fez o meu corpo todinho enrijecer. Eu saí da reunião, parecia que eu estava toda amarrada. Parecia que eu tinha dormido amarrada. Eu estava toda dolorida. Era o ódio dele. O ódio. Não aceitava Jesus. Tinha inveja, tinha ciúme, porque ele achava que ele era um homem poderoso, e quando ele conheceu um homem moralmente poderoso, que ninguém podia com ele, ele se sentiu rebaixado. Aí nesse dia, Márcia, eu vi o que era um ódio forte. Um ódio forte. Aí eu fui entender o porquê que falam. Jesus te desperta duas sensações. Ou você o ama, ou você o odeia. E aí eu fui entender o que significa odiar. E aí os espíritos, os mentores começaram a interceder pelo coordenador da reunião, que estava ali doutrinando essa dureza de ser humano, de coração quebrado. E aí ele foi falando, conversando, e o doutrinador falando com ele com amorosidade, né? E ele achincalhando, e eu filtrando as palavras para, né, não descer o nível na hora da doutrinação. E aí a espiritualidade criou um ambiente visual, né? Chegou num momento que ele falou assim, eu não perdo. Aí o doutrinador falou para ele assim, mas meu irmão, já se passaram mais de 2000 anos e você ainda está nesse ódio. Por que que você não se liberta disso? Por que que você não muda a sua vida? Você está tendo uma oportunidade nova, escuta o que eu estou te dizendo, a gente quer te ajudar. E ele falava que não queria ajuda, que ele não precisava de ajuda. E que ele não queria saber do Nazareno. Ele falava assim, do Nazareno. E aí a espiritualidade abriu assim, ó, uma ambiência rural. Lá no fundo tinha um lago e um barco gigante. E aí, e ele se debatendo né, como se fosse uma criança birrenta, que não, que ele não ia ficar, que ele não queria ajuda, que ele não precisava de ajuda. E aí eles falavam, você tem que se perdoar porque você não compreendeu Jesus. Mas meu irmão, ele não tem raiva de você, ele te ama. E ele está aqui hoje para te dar uma oportunidade. Quando ele falou isso, ele está aqui hoje para te dar uma oportunidade, ele falou assim, ele está morto, eu botei ele na cruz. Aí ele falou assim, o doutrinador falou assim, engano seu. Ele está aqui e agora. Olha para trás. E aí ele se virou todinho, com aquele ódio, né? Que gela a pessoa por dentro. Aquele maxilar
fechado, olhou para trás e Jesus vinha andando em cima das águas e veio na frente dele e olhou para ele e falou para ele assim: faz mais de 2000 anos que eu te espero e hoje eu vim te buscar. Gente, não tinha um dentro da sala que não soluçasse. E ele, quando viu Jesus chegar perto dele, ele se jogou no chão, né? E ele punha a mão assim, ó, na cabeça, assim. E ele falava: eu não posso olhar para ele, eu não suporto olhar para ele. E aí o doutrinador falava para ele assim: olha para ele, olha para esses olhos que te amam. Eles vão curar todas as suas chagas. E esse homem chorou, 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 chorou. E Jesus recolheu ele assim como se ele fosse um bebezinho. E saiu andando com ele. Passou uns 5 anos desse dia. Um dia, na reunião, uma reunião normal, que a gente já sabia que ia atender casos, né, que são considerados normais, assim, calmos primeiro. Chegou um homem, vestido como se fosse um romano, olhou assim para nós, calmo, sereno, tranquilo. E quando ele chegou perto de mim, ele olhou para mim e falou assim: eu vim te agradecer e te fazer um pedido. E aí eu olhei e falei: meu Deus do céu. Pensei, né? Por que não pede para outro? Tem tanto médium aqui, e eu. Aí ele olhou para mim e falou assim, claro que ele entendeu que eu falei isso no pensamento, né? Aí ele falou para mim assim: você não se lembra de mim, mas eu vou fazer você lembrar. E ele botou a mão assim perto da minha testa e eu vi aquela cena toda de novo. Eu olhei para ele e eu reconheci que era ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: o amor de Jesus cura qualquer doença. Eu nunca mais esqueci isso. E aí ele falou para mim assim: eu levei mais de 2000 anos para entender que eu não tenho como viver sem ele. Eu sempre amei ele, só que eu nunca dei o braço a torcer. Porque o meu orgulho e a minha vaidade eram muito maiores do que a minha condição de admitir esse amor. Mas hoje eu tô aqui redimido e eu trabalho para ele. Virou um trabalhador da seara de Jesus. Mas custou, Marcinha, custou muito para chegar nesse dia. Mas chega. Nossa, que história doida. Mas quem será que ele era? Será que ele era Pilatos? Não sei quem era, nunca me disse o nome, eu nunca perguntei, mas ele era uma pessoa, ele tinha muita influência, ele tinha muita força, mas ele odiava, né? Dentro dele, ele sentia que ele odiava, porque era aquela sensação de se sentir em xeque-mate perante a presença dele, porque o amor de Jesus, ele constrange a gente a fazer muitas mudanças, né? E vai saber lá o que ele sentiu na hora em que ele estava presente fisicamente encarnado na Terra junto com o Senhor. Né? O que isso causou dentro dele, essa fúria, né? Então, são gatilhos assim que disparam dentro do espírito imortal que a gente não tem como saber, né? Então, são esses espíritos assim muito empedernidos, muito maus, muito doídos no mal, muito calcetas mesmo, né? Demora, mas quando aquela coisa,
depois da meia-noite ainda é treva, né? Mas a gente ainda tá escuro, mas já é um dia novo. Mas olha, até da 8 da manhã para o sol sair, é sua camisa. Mas é mais ou menos assim, entendeu? Já é novo dia, mas ainda tá escuro, mas vai fazendo esforço ali, que desse ser aí que você julga que não tem mais recurso, um dia sai luz, né? E a luz que saiu era tão forte que ele já estava estendendo ela a outros. Então, eu acho que o caminho de redenção dele era muito grande, porque de certo ele tinha muitos débitos e para saldar esses débitos dependia dele também ressarcir, né, auxiliando de certo aqueles a quem ele muito prejudicou. Então, esses casos são casos que voltam muitas vezes. Tá? Às vezes também os casos de suicídio voltam muitas vezes. Os casos de obsessões no processo de monoideísmo, né? Quando existe a ovoidização do perispírito, também são casos que requer que o espírito venha várias vezes. Não existe um número fixo de vezes. É de acordo com a necessidade de cada um. Gente, a nossa hora passa sem caridade. Já falta 1 minuto. Aliás, já são 9 horas agora. Acabou de virar o reloginho. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação, agora é a nossa hora. Por favor. Não? Tá certo, então. Então, nós vamos parar aqui na função instrumental, nós falamos sobre ela, né? E na próxima semana, nós vamos dar sequência falando sobre a função individualizadora. E na próxima semana já é a nossa última apresentação, né, desse tema, e aí a gente então encerra esse pálido seminário, né, de um livro que a gente nem tem, assim, a pretensão, né, de trazer ele todo aqui. Então, a gente só realmente fez uma pincelada, né, vocês podem ver que é um livro bem completo, mas que acho que esclarece muito e nos tira, assim, né, dúvidas básicas que a gente às vezes tem e não tem explicação. Muito obrigada a todos, então, pela presença hoje na sala. E nós vamos fazer, então, a nossa vibração. Boa noite, Alisson, Bárbara, Eunice, Genilda, Joane, Nayane e Vânia. Dona Rita hoje não está conosco, ela está no Brasil e eu espero que uma hora ou outra ela consiga assistir os nossos vídeos, que Márcia com muito carinho tem gravado e disponibilizado para todos. Se alguém tiver algum nome para a gente colocar aqui nas nossas visualizações terapêuticas, por favor, pode abrir. Cláudia. Danilo André. Cláudia, Danilo André. Uhum. Cláudio de Oliveira. Cláudio. Julian, Lícia, Julian. Vicente, Vicente, Alba Alba. e Lara. Lara. Joaquim e Joventina. Joaquim e Joventina. Najara Djalma Silva. Najara Djalma. Roberta e Rafaela Celes. Roberta e Rafaela. Isso.
Eu peço por Natália Ferrari de Abreu. Mestre Jesus, Mestre amado, irmão, amigo, de todas as horas, nós te agradecemos a presença bendita entre nós, que nos renova, que nos dá esperança, que traz luz para os cantos mais obscuros do nosso ser, que faz resplandecer um dia de sol em meio a tantas tempestades. Obrigado, Senhor, pela fortaleza, pela esperança, pela resignação. Obrigado, Senhor, pela temperança, pela alegria. Obrigado, Senhor, pela bondade, pela brandura. Obrigado, Senhor, por nos ensinar todas essas coisas e tantas outras que nos ensinam a contar as nossas bênçãos e descobrir que elas são infinitamente maiores do que as nossas dores, do que aquilo que nos falta. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje pode nos faltar um pedaço de pão, pode nos faltar a saúde física, pode nos faltar a saúde espiritual, o teto, o vestuário, o trabalho, mas em todos os dias, Senhor, em todos eles, o Senhor nunca nos falta. E conosco nos ensina a recomeçar. E que tudo, seja lá o que for nas nossas vidas, as experiências que estivermos tendo, tudo passa. E que elas são professoras a recolher os testes para somar o nosso progresso, o nosso aprendizado, dentro de cada lição que aqui nós viemos aprender. Então, Senhor, dá-nos a sabedoria necessária para compreendermos a dinâmica que a vida tem, para que a gente não se esfole aqui e acolá, mais do que seja da nossa necessidade. Porque, Senhor, quando nós pensamos que temos que saldar 100 dinheiros contigo, Tu nos apresenta uma conta de somente 10. E mesmo assim, ainda reclamamos. Ensina-nos a contar as nossas bênçãos, Senhor. A bênção de termos um lar, de termos o prato de comida nas nossas mesas, de termos saúde física, de estarmos lúcidos, de termos o trabalho que dignifica a parte material das nossas vidas enquanto nós aqui estamos. Por termos família e amigos nos dois planos da existência. Por termos uma fé que nos dá liberdade de raciocinar e compreender a marcha da evolução a que nós estamos fadados. Obrigado, Senhor,
todas as oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias de começar as velhas tarefas, para que nós alcancemos novos resultados, melhores e satisfatórios. Obrigado, Senhor, pela nossa consciência que não mente e não erra, e que nos cobra dos nossos erros, das nossas falhas, mas que também nos aponta os caminhos e as maneiras de sairmos das nossas próprias dificuldades. Pela tua misericórdia, que se estende por toda a humanidade, por todas aquelas mãos generosas e delicadas, que sobre nós se estende, em teu nome. Nós te agradecemos. Abençoa cada um, Senhor, de nós, encarnados e desencarnados. Permaneça nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, na sociedade onde nós estamos inseridos, no nosso coração. Que nós sejamos, Senhor, o teu maior cartão de visitas. Que a nossa presença expresse palidamente o teu grande amor. Que as nossas vidas sejam dignas de serem vividas, porque tu nos ensinaste que nós devemos e podemos ser felizes. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que Mãe Maria Santíssima nos abençoe a todos. A nossa gratidão aos nossos mentores da casa, aos nossos anjos de guarda, pela oportunidade de servir em nome da luz do mundo. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos, uma boa noite, muito obrigada e nós nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos.